O Grêmio está preparando uma mudança e um possível primeiro reforço já para a temporada de 2024. É sobre isso que eu e Rafa vamos falar aqui agora com vocês no Portal do Gremista, já convidando você a se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários o que você acha que o Grêmio deve fazer a partir da saída de Luizito Soares, né, Rafa? A gente tem um primeiro movimento que pode ser de um jogador não desconhecido da torcida. A gente vai te falar de vários, mas o primeiro é ele, né, Rafa? O primeiro é ele. Deixa nos comentários aí o que você acha dessa fera, porque ele entrou contra o Flamengo, ele foi muito bem contra o Flamengo, ele já tá aqui, mas ele não é do Grêmio, e a gente tá falando de André Henrique, e vamos falar bastante da situação dele, né? Vamos falar sobre a situação do ataque do Grêmio para a temporada que vem também. Passa pelo André Henrique, passa por uma possível contratação do André junto ao Ercílio Luz, mas também tem todos os outros atacantes do Grêmio, é isso que a gente vai falar agora, né, Bruno? Pois é, Rafinha. E pessoal, a gente tem o Grêmio estabelecendo esse contrato com o André até o final do ano. Não vamos falar só dele, é lógico, vamos falar do planejamento de ataque do Grêmio, que não vai ter Soares, vai passar por uma grande mudança, então fica ligado que a gente vai te dar todas essas informações aqui agora, que já são decisivas para esse aquecimento de janela de transferência de 2024. Bom, o Grêmio tem um contrato de empréstimo com o André até o final do ano, ele foi bem no Ercílio Luz Clube, que tem os direitos econômicos dele, e para ficar com o André Henrique, o Grêmio precisa pagar 1,2 milhão de euros, Rafa. E, pessoal, que equivale aí hoje, na cotação de hoje, a 7,4 milhões de reais. Isso, é lógico, vai ser convertido na época que essa transação for concluída, caso o Grêmio opte por ficar com ele. O André que já tem mais de 20 jogos na temporada, mas somente um como titular. Já guardou gol contra o Goiás, fez esse gol importante contra o Flamengo, muito importante de fato, se não fosse o gol do André, o jogo terminaria empatado, né? E um belo gol, inclusive. Mas essa é a primeira decisão que o Grêmio tem que tomar, né, Rafa? Luizito Soares vai sair, ele representa um peso muito grande, até financeiramente, no Grêmio. É uma contratação que, nos moldes atuais, não é cara, né? O preço, né, mais ou menos, que o Grêmio pagou no PP, em relação ao Cuiabá, que todo mundo considerou também um negócio barato. O Grêmio pagou 7 milhões de reais. Pagaria 7,4 milhões e é a primeira decisão que o Grêmio vai ter que tomar. E no momento, Rafa, a tendência é favorável. É para que o Grêmio estude nessa possibilidade e a manutenção do André, que já recebeu sondagens de outros clubes europeus, mas até em entrevista a gente aqui no Portal do Grêmio, ele disse que está aproveitando muito essa passagem pelo Grêmio. Rafa, acha uma boa a permanência? Acho uma boa, Bruno, por acho que dois motivos principais, assim. O primeiro deles é a saída de Luis Soares, né? Então o Grêmio perde uma referência, e aqui eu não estou colocando o André como substituto do Soares, porque dificilmente quem vier, ou se for alguém ficar, né, por exemplo, vai substituir o Luis Soares. Mas eu digo pela função. O Grêmio não tem outro 9 no elenco. O Grêmio não tem outro centroavante no elenco, né? O Grêmio tinha lá no começo da temporada o Diego Souza. Muita gente não lembra, mas o Diego Souza renovou o contrato com o Grêmio. Foi substituto do Soares em alguns jogos do Gauchão, né? Jogou até junto com o Soares em alguns jogos, mas hoje é o André Henrique, tá? E outro motivo, Bruno, que eu seguraria é um jogador jovem, tá? É um jogador jovem e a gente tá numa escassez de centroavante, né? A gente tem aí Marcos Leonardo, Vitor Roque e Hendrick surgindo, mas a gente não tem outro nome de centroavante assim que tá emergindo ou que tá, né, para estourar no mercado. Nós temos jogadores já consolidados. E aí temos o Hulk, nós temos... Me ajuda, Bruno, o que é que mais tem de centroavante no Brasil? Assim, Gabigol, Pedro, que já são consolidados, né? Já tem já um nome, já é muito mais difícil de tu ir atrás. Então eu manteria o André Henrique, Bruno. Para isso, para compor elenco, acho que é um nome que tem que ser lapidado, e o Renato fala disso, né? O Renato, com aquele jeito do Renato de elogiar, ele chegou aqui com 1 milhão de defeitos e a gente está lapidando. Mas é justamente isso. É um jogador que veio com esse intuito mesmo, né, de ser lapidado. Ninguém esperava um André Henrique pronto, até porque ninguém conhecia o André Henrique do Ercílio Luz, né? Ele veio para ser lapidado, para passar por esse processo, e acho que é legal, porque se a gente for pensar, Bruno, e agora já falando de outros nomes também, vamos pensar junto aqui o ataque do ano que vem, tá? Sem Luis Soares. A gente tem Ferreira, a gente tem... Não tem o André Henrique, então a gente tem Ferreira, Natan Fernandes. Quem mais? Jonathan Robert é a peça que pode ser uma crescente aí para a próxima temporada. É o segundo nome principal que a gente pode falar nesse esquema, né, Rafa? Porque, de fato, ele pode até voltar esse ano, mas não vai voltar com minutagem alta, então pode ser um grande coringa para o Grêmio na próxima temporada, né? Um cara que também já está aqui.
E o Jonathan Robert é um cara que faz funções de 9, mas não é o 9 clássico. Diferente do André Henrique. O André Henrique é um centroavante, né? E é um centroavante de boa movimentação, é um centroavante que a gente vê algumas qualidades. A finalização dele pro gol do Flamengo, por exemplo, não é uma finalização fácil de fazer, é de primeira, né? Tem a pressão do jogo, forte, tirando do goleiro. Então tem algumas valências aí que eu acho interessante do André Henrique. Ah, Rafael, mas aí tu vai ficar com o André Henrique para o ano que vem, nós vamos ficar nessa de o André Henrique, o substituto é o Iturbe. O André Henrique é totalmente diferente. Ele é um jovem. Daqui a pouco vale o investimento, né? Vamos lembrar, Bruno, que o Vitor Roque não é da base do Atlético Paranaense. O Vitor Roque é da base do Cruzeiro. Ele sai do Cruzeiro contratado pelo Atlético Paranaense para estourar no Atlético Paranaense. Né? Então tem esses movimentos também que daqui a pouco surtem efeitos muito bons. O Luan não era da base do Grêmio. O Luan foi o rei da América, campeão da Libertadores no Grêmio. São movimentos assim. Também. O próprio Cebolinha era do Fortaleza, né? É isso. Então a gente tem que ter. Eu ficaria, Bruno. Acho que é um nome interessantíssimo pro ano que vem. Interessantíssimo. E outras situações a gente vai ter de atacante também. O Bessosa, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então tem algumas outras informações que a gente vai passando que o André Henrique permanecendo eu acho que seria bem interessante. Pois é, a primeira grande decisão que a direção tem que tomar, óbvio que vem um substituto para o Soares, que a direção quer isso, mas não necessariamente para a mesma posição, até pela dificuldade do mercado, né? O Grêmio vai ter possivelmente não seja para essa posição. Exatamente. Então o Grêmio vai ter que tomar muito cuidado no ataque, e aí até já tem um cara que está habituado, um cara que está sendo lapidado, né? O Renato, por mais que tenha brincado, Rafa, que ia mandar uma caixa do tamanho de um ônibus pro André Henrique no Natal, e ele abrindo Natal, até achar o DVD dele, mas só a capa, porque ele não ia dar conta de assistir, que ele ia ficar maluco, né? Então o Renato certamente está tendo um cuidado, e aí já aproveitando para falar também que o Grêmio no momento trabalha com a ideia de renovação também com o Renato, então ele vai fazer parte desse processo e vai guiar, né, essa reformulação de elenco do Grêmio para a próxima temporada. Mas é isso, né, Rafinha? Primeiro passo, a gente vai acompanhando todos aqui no PG. É isso, primeiro passo, e acho que já é o momento mesmo, né, Bruno, de começar a montagem do elenco de 24. Apesar de não saber o que vai disputar ainda, né, mas vai ter uma competição internacional. Então, é o momento já de começar a pensar 2024, pensar o que o Grêmio almeja, pensar quais os caminhos que o Grêmio vai querer seguir. Isso passa muito pela escolha, né, ou da renovação com o Renato, ou da escolha de outro treinador, mas passa também já por algumas renovações no elenco. E aí eu digo renovações de saídas para outras chegadas e renovações de quem já está aqui também. É isso, pessoal. A gente vai acompanhando todos os detalhes aqui no Portal do Gremista. Você vem com a gente se inscrevendo no canal, deixando nos comentários a sua opinião. Dá uma olhada no nosso site, nas nossas redes sociais e também no nosso aplicativo. O link para baixar ele está aqui na descrição desse vídeo. Grande abraço, Rafinha. Grande abraço, pessoal. E até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.